Portal criativoonline.com.br na capital baiana, Salvador, acompanhando de perto este quinto encontro do FEEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, rede de fóruns municipais e também o quinto encontro da ANPAE Bahia, diretor da ANPAE aqui no estado da Bahia, coordenador do Fórum Estadual de Educação, conselheiro estadual de Educação, o professor Roberto Godin, conselheiro estadual de Educação, presidente deste colegiado, representante da Undime neste conselho, disse que ele é único e múltiplo. Estou falando de João Danilo. Importância desse momento aqui na Bahia, fomentando as discussões, ampliando as discussões dos planos municipais de educação. Financiamento não pode sair nunca dessa discussão. Um abraço, Magno. Quero aqui agradecer esse espaço de falar com a Criativa Online, com todo mundo que acompanha esse canal, que todo dia nos atualiza sobre tudo que acontece nos territórios baianos, nos municípios baianos, e não diferente no nosso território, nesse país continental que é o Brasil, com notícias internacionais. Então é uma alegria ter esse espaço aqui para falar desse movimento que a gente vem construindo, na articulação de convergência aí do Fórum Estadual de Educação. Como organismo, tem o papel de articular a sociedade civil, os movimentos sociais ao poder público, e isso vem provocando uma convergência muito bacana, porque a gente tem, de um lado, uma sociedade civil brasileira, e não diferente baiana, ávida por esse espaço de fala, de participação, de construção da política com o acompanhamento e o controle social, e um governo também que tem sempre sinalizado no campo democrático de apoiar o fortalecimento dessa ação para o estado da Bahia. O governador Jerônimo tem sinalizado sempre para a gente que essa agenda também é para o governo uma agenda estratégica. O governo tem dito que tem aprendido muito com essa possibilidade de construir o seu modo de governar, ouvindo permanentemente a sociedade. E o Fórum faz isso, leva a todo tempo esse lugar de fala da sociedade, das universidades, dos movimentos sociais, para dialogar com o poder público. E nesse momento que a gente está aqui agora, organizando o quinto encontro do Fórum Estadual com os fóruns municipais, o sentido da convergência, de que essa ação ela também se estenda para cada município baiano. É um desafio para a gente consolidar a nossa democracia, os nossos processos democráticos, contaminar a nossa democracia representativa, de participação social, de ter o poder público representando e a população se sentindo representado. No momento em que a gente está vivendo eleições aí nos municípios baianos, é importante que isso seja uma pauta também da sociedade, da comunidade de cada município, esse lugar da participação social e da centralidade da educação nesse debate. Então a gente também aqui está trabalhando essa ideia de que a gente precisa se comprometer com candidaturas que tenha compromisso com a educação. Então isso é importante e a gente está trabalhando aqui agora, nessa agenda da educação, a construção dos novos planos municipais de educação. Os municípios têm planos de educação com vigência de 2014, 2015 até 2024, 2025. O presidente Lula já mandou para o Congresso Nacional a lei do novo Plano Nacional de Educação, para que o Congresso aprove, e a gente agora tem que, no estado da Bahia e nos municípios baianos, enviar as leis que vão reger o plano estadual e os planos municipais. A gente sabe que essa obrigação de construir e de encaminhar é do poder público, mas a gente sabe que a gente tem que fazer isso do ponto de vista de que o poder público oportunize o grande debate naquela comunidade, até porque quando a gente fala da educação do município, a gente não está falando da educação que o município oferta, não é apenas aquilo que é responsabilidade do ente federativo município, da oferta de creche, de educação de pré-escola, de ensino fundamental 1 e de ensino fundamental 2, a gente está falando da experiência de educação formal e não formal, da creche após graduação que acontece no município. Portanto, é esse o espelho do plano, pensar um conjunto de metas, objetivos, estratégias para garantir o direito à educação em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Então a gente aqui está mobilizando os fóruns municipais, trazendo as universidades que estão próximas de cada território e cada município para se consociar com o fórum municipal nesse processo. Diretores da Undime estão aqui com a gente, acompanhando também
professor Anderson Passos, que é o diretor estadual, presidente da Undime Bahia, está aqui conosco, veio agora de Brasília, desse mesmo movimento construído junto com a SASE-MEC, de articulação federativa, de pensar esses aspectos. Que tem a Alessandra lá, que é uma Que tem a Alessandra lá, que é uma vice-coordenadora desse fórum. Então, a Bahia tem construído uma experiência muito importante e até, em alguma medida, exemplar para o Brasil, desse nível nosso de organização da sociedade, via fóruns, via conselhos, via parceria. Eu destaco que de tudo isso, o que mais é rico é como a gente fortalece as instituições. É assim que funciona o sistema. Nós temos papéis diferentes. O papel da Undime é um, o papel do conselho é outro, o papel do fórum é outro, o papel das câmaras de vereadores do município é outro. Mas dos órgãos de controle aqui presentes é outro. E tribunais de contas. Mas no final, os diferentes papéis se somam numa amálgama, numa convergência para a garantia do mesmo direito, que é o direito à educação. Então, a gente está aqui fazendo isso. E estamos fazendo debates aqui desde anteontem, ontem com o início do evento, porque anteontem foi pré-evento, ontem com o evento, hoje. Discutimos diversos temas da educação. A gestão democrática, a questão do financiamento, a formação e a valorização dos trabalhadores da educação. Agora de tarde a gente tem um conjunto de painéis falando sobre questão de educação étnico-racial, questão sobre educação do campo, sobre comunidades tradicionais, falando sobre a educação integral, a jornada de tempo integral tem sido ampliada nos municípios e a gente precisa conjugar a relação entre ampliação do tempo integral com a discussão sobre formação integral e as condições para essa construção. Então, para não fazer mais do mesmo. Né? Mais do mesmo. Agora de manhã aqui a mesa sobre financiamento mostrava como a lei do novo Fundeb e o VAA tem impactado nas receitas dos municípios baianos. Então, municípios estão chegando até a triplicar o valor que recebe do governo federal de repasse via VAA para investir na educação dos seus municípios. Então, como é que a gente vai pensar qualidade naquilo das políticas que já existem no município, porque com mais recursos a gente consegue fazer, e ampliação de políticas também em função desses recursos. Então, tem muitos debates aqui e valorização profissional. Vários temas. Pela manhã também pela manhã. Ontem, gestão democrática. Ontem a gente falou sobre plano associado a sistema de educação e a relação federativa de União, estados e municípios. Um debate assim da primeira ordem, porque os planos são articuladores do sistema. E a gente ainda não tem sistemas de educação no estado, no país e nos municípios. A gente tem sistemas de ensino. E essa transição será necessária de ser construída nessa configuração do planejamento do novo plano. O governo Jerônimo Rodrigues já instituiu uma comissão especial que trabalhou desde quando o Jerônimo, inclusive, era secretário, para constituir um projeto de lei de constituição do sistema de educação do estado da Bahia. O professor Rainer esteve aqui ontem, representando a secretária Rovena, disse que o governo está trabalhando já para enviar, em breve, essa minuta de lei para a Assembleia Legislativa. Isso vai desencadear lá nos municípios também leis de sistemas municipais de educação. Danilo, a importância não só das temáticas, mas sobretudo das pessoas que estão refletindo essas temáticas. São pessoas de renome nacional e até internacional, porque a gente sabe que muitos desses que aqui estão visitando, compartilhando esses 3 dias dessas temáticas propostas pelo FEB e também pela ANPAI, são profissionais que também atuam fora do país. Fala um pouco com relação à presença desses profissionais aqui. Esse evento, comparado aos eventos que a gente faz quando reúne os municípios baianos, é um evento relativamente pequeno, mas tem aqui estruturas estratégicas. Você está falando pequeno do ponto de vista de número de participantes. Número de pessoas, mas aqui tem expressões importantíssimas da gente compreender. Tem representação dos fóruns municipais, tem representação dos dirigentes municipais, secretários, tem representação dos conselhos municipais, tem aqui órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município. Temos aqui a presença das universidades, dos grupos de pesquisa, dos pesquisadores. Portanto, é um ambiente, Fórum Nacional de Educação. Um ambiente que mostra a pluralidade, que é a representação desse espaço, porque é assim que lá na ponta isso se traduz.
nessa mesma riqueza do ponto de vista da ação plural, mas nem sempre organizada, orgânica, dialogada. E a gente quer construir isso de lá da ponta e daqui. Não é engessado, mas orientado, mais Isso, organizado, perfeito. orientado. E ainda trazemos para cá o diálogo com os colegas da ANPAI, que são pesquisadores consolidados, com inserções nacionais e internacionais no âmbito da produção do conhecimento, da discussão sobre política, administração e gestão da educação. A ANPAI é a entidade científica mais antiga desse país, 63 anos a ANPAI fez esse ano, portanto, com um compromisso muito forte de produzir conhecimento que possa ajudar a transformar as políticas educacionais no âmbito de cada um dos entes federados da União, do Estado, dos municípios. Então, isso aqui está trazendo assim, um ambiente muito bacana. A professora Alessandra Assis, representando o MEC, fez um diálogo também conosco. Anderson, Giovânia, eu viemos de encontros nacionais recentes, feito com essa perspectiva também de pensar esse novo ciclo nas suas diferentes dimensões e do modo que a gente possa formular bem diagnósticos educacionais, que nos dê suporte para fazer política de Estado, que o planejamento decenal é uma política de Estado, que depois possa ser a referência da relação desses diferentes estruturas que constituem o sistema e articulador do conjunto das políticas. Então é nesse sentido que a gente está muito feliz com a realização desse encontro e sabendo que a gente vai poder agora dialogar com cada território, com cada município, nessa construção de um entendimento comum que vai articular esse conjunto de atores. O Galeguinho dos Olhos Azuis, é assim que as pessoas o tratam carinhosamente aqui, sem desmerecer naturalmente o professor doutor João Danilo, a experiência que tem. Como é que a Bahia encontra tanta força para ser representativa lá em Brasília, como aconteceu recentemente na Conferência Nacional? Foi uma das maiores conferências estaduais dentre os estados da Unidade Federativa e inclusive o próprio FNE e o próprio Conselho Nacional de Educação referendou a Bahia nesse sentido. Há um DIME que o diga também, referendando a Bahia. Como é que o Galeguinho encontra forças para reunir tanta gente e realizar um movimento tão bacana, levando a Bahia numa delegação tão robusta e expressiva para Brasília? A força está no povo da Bahia, né? Na nossa história de luta, né, de construção social, de defesa intransigente. Você está falando da nossa mobilização, mas a gente não pode esquecer que foi a Bahia e o Nordeste, mas principalmente a Bahia, que deu o corte no enfrentamento a um desgoverno que a gente tinha aí, elegendo o presidente Lula, para, de novo, dizer o Brasil voltou, precisamos olhar de novo para o nosso povo, olhar para as suas necessidades, construir políticas sociais nas diferentes áreas. Então, é esse espírito do povo baiano que constitui esse grande espaço que nos fortalece nessa construção. Claro, eu preciso reconhecer que a gente tem, junto com as 66 entidades que integram o fórum, feito um esforço grande para fazer esse trabalho de mobilização, mas os parceiros que a gente vai encontrando, Magno, são todos parceiros que trabalham no mesmo movimento de colaboração, de cumplicidade, de fortalecer essa iniciativa. E quando você tem isso tudo consegue dar uma proporção para o trabalho que está sendo feito, que tem esses resultados todos que você está dizendo aí. A gente, claro, precisa reconhecer que, por conta da constituição histórica, não só do país, mas como do próprio Estado, a gente tem muitas desigualdades, né? Eu falava aqui do repasse do governo federal de novos recursos para os municípios baianos e para o Estado da Bahia em relação ao novo Fundeb e o VAR. Isso só está acontecendo mais para a Bahia do que para o Brasil inteiro, porque se reconhece aqui as desigualdades das condições que vivem nossos municípios. Então tem um débito histórico. Mas tem muita gente, ao mesmo tempo, trabalhando para construir uma condição de transformação dessa realidade, para melhorar a condição de vida do povo baiano e para que a gente possa ter cada vez mais uma condição de ter ambição pelas coisas que lhes são mais caras e mais simples. Condição de vida, de saúde, de moradia, e a educação é fundamental nisso. Que ela tanto forma para o exercício crítico da cidadania, para a sua inserção depois no mundo do trabalho, como também lhe
sensibiliza quanto aos demais direitos que você tem e que precisam ser construídos. E a gente trabalha nessa perspectiva de integração das políticas por ações também intersetoriais. Então esse é o caminho, Magno. Educação emancipa, é por isso que o 2 de julho é muito forte, né? O nosso hino. Com tiranos não combinam, com tiranos nunca mais, não é? E assim vamos, seguimos juntos. Grande abraço, Magno. Muito obrigado pela oportunidade. Acompanhe a agenda dos fóruns municipais em cada município. Participe, sobretudo, da construção dos fóruns municipais em cada município e do conjunto, claro, das demais instituições que Procure integram. saber, inclusive, quem é o representante do seu território. Quem é o representante do seu território aqui, junto ao Fórum Estadual de Educação. O Fórum ganhou muito com a presença dos representantes territoriais dentro do Fórum, porque aí não é uma discussão abstrata sobre o que acontece. E essa Bahia é quase um país, né? A gente precisa entender as potencialidades, as vocações e as dificuldades que cada território tem, como ele vai se organizando. Então, a presença aqui dos fóruns municipais, dos representantes no cotidiano, chama atenção o tempo inteiro para a gente disso, que é uma Bahia diversa e plural, que tem riquezas que são difíceis de serem relacionadas, mas também tem muita desigualdade, tem muita assimetria. E como é que a gente precisa pensar um plano estadual, por exemplo, que considere isso, né? Essas diferentes dimensões dessa Bahia linda, maravilhosa, de muita alegria, mas de muita desigualdade. Assim nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.